Salve, queridos do Mundo Edu! Hoje nós vamos passar para vocês aqui uma aula sobre hidrostática, que fala, na verdade, sobre pressão hidrostática, pressão atmosférica, lei de Stevens, teorema de Arquimedes. Tudo isso é um assunto muito importante do Enem, porque está falando, na verdade, sobre fenômenos relacionados a líquidos em repouso e também a gases em repouso. Fica ligado aí e... Queridão, vamos começar então. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro assunto aqui, que é a pressão. E aí que fica a pergunta, o que vem a ser essa tal pressão? Hello? Who's there? What's going on? A pressão, na verdade, é quando eu pego a força e eu concentro ela em uma certa área. Por exemplo, quando a gente vai usar uma faca para cortar um alimento. Lá no hospital, quando a gente vai tomar uma injeção. Nessas situações aí, a gente tem envolvido o conceito de pressão, que na verdade a pressão é exatamente tu usar a tua força, só que concentrada numa certa área. Por exemplo, quando alguém afia uma faca, ela passa a cortar com facilidade. Por que isso? Porque aí a gente está tendo um ganho de pressão. A pressão, ela é inversamente proporcional à área quando tu vai concentrar a tua força. Vocês já viram aqueles caras conhecidos como fakir que deitam naquelas camas? Como é que eles conseguem fazer isso? É que na verdade o fakir, ele está deitado em vários pregos. E esses vários pregos, somando a área da ponta deles, vai dar um valor muito grande. Então, quando tu tem uma área muito grande, a tua pressão se torna muito pequena. Mas eu duvido que exista um fakir que consiga deitar em 1, 2, no máximo 3 pregos. Isso eu duvido. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. A pressão, ela é também algo que os fluidos vão exercer em corpos. Por exemplo, quando vocês estão mergulhados em água, vocês sentem a água apertando vocês. E isso é chamado de pressão hidrostática. Aqui na atmosfera, os gases da atmosfera ao nosso redor, eles ficam nos apertando todo o tempo. Isso é chamado de pressão atmosférica. Aí vocês podem estar pensando assim, ó, se esses gases estão apertando, então por que tu não sente nada? Por que tu não sente dor, nada desse tipo aí? Porque na verdade o teu corpo sustenta essa pressão. Só que a gente está o tempo inteiro sendo pressionado por esse ar. A gente consegue perceber essa pressão, na verdade, no nosso tímpano. Quando a gente vai subir ou descer regiões mais altas, tipo montanhas, tipo cerros, o que vai acontecer? A gente sente que a orelha da gente fica com uma sensação de entupida, algo estranho. Por que isso acontece? Porque, na verdade, quando a gente fica subindo e descendo um cerro desses, uma montanha, o ar ele vai tendo concentrações diferentes. E onde o ar é mais concentrado, em regiões mais baixas, automaticamente a gente vai ter maior pressão do ar. E onde o ar é menos concentrado, em regiões mais altas, eu vou tendo menos pressão de ar. Então, queridão, a primeira coisa que a gente falou aqui agora foi sobre a pressão atmosférica. Essa pressão eu posso dizer que ela varia com a altitude. À medida em que nós mudamos a nossa altitude aqui na Terra, automaticamente a pressão ela também varia. Essa pressão atmosférica, quanto maior for a altitude, o ar é menos denso, quer dizer, menos concentrado, então consequentemente eu tenho menos pressão atmosférica. O contrário do nível do mar. Se eu estou no nível do mar, região no limite da Terra, região superficial da Terra, que é o nível do mar, o que vai acontecer? O ar ele está muito concentrado. Como ele está mais concentrado, eu posso dizer que ele é mais denso, então ali, consequentemente, eu tenho maior pressão atmosférica. Vamos começar a falar agora sobre um outro tipo de pressão, que é chamada pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão exercida por líquidos. Toda vez que a gente mergulha num líquido, toda vez que a gente entra uma parte do corpo apenas no líquido, a gente sente o líquido apertar a gente. E o nome disso é pressão hidrostática. Mas essa pressão hidrostática, ela depende de quê, na verdade? Quais são os fatores que vão influenciar nessa pressão? A pressão hidrostática ela depende basicamente de 3 fatores. Depende da densidade do líquido,
depende da aceleração da gravidade e depende da profundidade. À medida que a gente vai aprofundando o líquido, que a gente vai mergulhando cada vez mais, a gente sente que o líquido aperta cada vez mais a gente. Por que isso acontece? Porque quanto mais fundo a gente tiver, maior coluna de líquido vai existir sobre a gente. Mais líquido vai estar nos apertando, então quer dizer que a gente vai ser cada vez mais pressionado. Já à medida que a gente sobe no líquido, é o pensamento exatamente inverso. Diminui a coluna de líquido, diminui a nossa profundidade, quer dizer que vai diminuir então essa pressão hidrostática. Queridão, fica atento para uma coisa. A pressão hidrostática, ela não depende do formato do recipiente. Lá no nosso material de apoio, lá tem uma equação chamada lei de Stevens. Essa lei de Stevens mostra pra gente que a pressão ela varia com a profundidade. Tem muita gente que se confunde achando que quanto maior o recipiente, maior for o tamanho dele, maior pressão ele vai exercer, mas aí é que tá. Não interessa o formato do recipiente, não interessa o tamanho do recipiente. A única característica do recipiente que vai interferir na pressão é apenas a coluna líquida que tem ali dentro. Quanto maior essa coluna, mais pressão vai exercer. Quanto menor essa coluna, menor é a pressão. Descarta características do recipiente, porque isso não interfere na pressão hidrostática. Agora, queridão, olha só uma observação aqui. Quando tu desce num líquido, tu vai lá mergulhar, tu tá sujeito só a essa pressão hidrostática? Óbvio que não. Na superfície do líquido a gente tem a pressão atmosférica. O ar, ele tá empurrando a superfície do líquido. E essas moléculas vão transferir para dentro essa pressão. Então lá dentro do líquido, quando tu tiver numa certa profundidade, a pressão total que o teu corpo está sentindo é a soma da pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Tu não pode excluir a pressão atmosférica porque as moléculas do líquido transmitem essa pressão. Então tu tá dentro do líquido e ainda assim tu tá sentindo essa pressão atmosférica. Então fica ligado nisso. A pressão absoluta ou total que tu sente no líquido é a soma da hidrostática mais a pressão atmosférica. E essa segunda parte da nossa aula, nós vamos entrar num assunto agora chamado princípio de Pascal ou lei de Pascal. O que essa lei serve e qual é a aplicabilidade dela? A lei de Pascal ou princípio de Pascal é o princípio físico de funcionamento de qualquer dispositivo hidráulico. Freio hidráulico, direção hidráulica, macaco hidráulico, elevador hidráulico, prensa hidráulica, os braços de um trator. Tudo isso aí são dispositivos hidráulicos e o funcionamento tem a ver com Pascal. Inclusive a seringa, aquela da injeção, também tem a ver com Pascal. O princípio de Pascal, ele afirma pra gente o seguinte: quando um fluido recebe uma pressão, ele transmite essa pressão integralmente entre todos os pontos do fluido e as paredes do recipiente. Esse é o princípio que vai dizer para ti como que funciona qualquer dispositivo hidráulico. Os dispositivos hidráulicos geralmente são formados por dois êmbolos. Um dos êmbolos é aplicada uma força e esse êmbolo transfere essa força na forma de pressão para o fluido. O outro êmbolo, ele vai receber essa pressão do fluido e ele vai transformar essa pressão que ele recebe em força. Então aí é que vem a questão. A gente tem um dispositivo transmissor de pressão. Mas e como é que eu consigo, por exemplo, com um elevador hidráulico, erguer um carro? Como é que isso é possível? É que aí que tá. Na verdade, os dispositivos baseados em Pascal são dispositivos que transmitem pressão, mas eles multiplicam a nossa força. Por que existe essa multiplicação de força? Pelos poderes de Grayskull. Por uma coisa muito prática. Os êmbolos, eles são de tamanhos diferentes. Se vocês forem ver elevador de carros, direção hidráulica, freio hidráulico, a gente vai ter sempre dois êmbolos. E esses êmbolos, eles são de tamanhos diferentes. E aí que fica a pergunta, por que eles têm tamanhos diferentes? Para quando houver a transmissão de pressão, eles conseguirem multiplicar a força. E é um pensamento muito direto. Se a área dos êmbolos é 2, 3, 4 vezes maior, a força ela vai ser multiplicada
2, 3, 4 vezes. É um pensamento direto com a área. Se a área aumenta 2, a força aumenta 2. Se a área aumenta 3, a força aumenta 3. Se a área aumenta 4, a força aumenta 4. Então essa é a questão chave de um dispositivo hidráulico. Então, queridão, os dispositivos hidráulicos são dispositivos multiplicadores de força devido à transmissão de pressão. Cuidem, porque o maior pega-ratão que pode existir nesse tipo de exercício é achar que a pressão ela está sendo multiplicada. A pressão não é multiplicada. A pressão ela é transmitida. Foi o que disse Pascal. Essa transmissão de pressão entre êmbolos de diferentes áreas vai nos dar diferentes forças. Aí que fica o segredo. Tu não tem aumento de pressão. Tu tem aumento de força pelo aumento de área. Fica ligado. Queridão, próximo assunto dessa nossa aula aqui, o famoso teorema de Arquimedes, a famosa força de empuxo. A pergunta que não quer calar: que sensação tu tem quando tu entra dentro de uma banheira cheia de água, de uma piscina, ou quando tu entra na praia? Qual é a sensação que te vem à cabeça? Quem pensou sensação de arrepio, sensação de frescor, não era essa a ideia. Toma cuidado com isso. A sensação que eu estava pensando que vocês fossem dizer é uma sensação de leveza. É estranho isso, mas existe. A gente se sente mais leve quando entra em água. E aí que fica a pergunta: por que essa sensação de leveza? Na verdade, essa sensação de leveza é uma sensação aparente. Tu não fica mais leve quando tu entra em água. É que, na verdade, a água, ela nos empurra para cima. Muita gente pode dizer que isso vem da pressão. Realmente, isso vem da pressão. Mas se eu relacionar a pressão e a área do corpo, eu vou chegar numa força. Então, fica ligado no seguinte. Essa pressão, ela varia no corpo de acordo com a profundidade. Se tu pegar o mesmo corpo, tu vai ver que em cima e embaixo dele, tu tem pressões diferentes. E essa diferença de pressão entre o topo e a base do corpo, relacionado com a área do corpo, vai resultar numa força que o líquido empurra o corpo para cima. E essa força ela é chamada de empuxo. É esse empuxo que vai nos dar a sensação de leveza. Ele está nos empurrando para cima e nós ficamos aparentemente mais leve. O nosso peso ele não varia quando a gente entra no líquido, mas é que o peso da gente e essa força que está nos empurrando para cima, a gente vai se sentir aparentemente mais leve. Não te esquece, é aparente. Queridão, essa força de empuxo que eu estou te falando é o famoso teorema de Arquimedes. De maneira experimental, o Arquimedes tentou entender o seguinte: o que vem a ser esse empuxo? A conclusão que ele chegou é que o empuxo é uma força que empurra o corpo para cima. Só que ele queria tentar entender uma coisa: quais eram os fatores que influenciavam nesse empuxo? Do que ele dependia ou ao que ele estava relacionado? O que o Arquimedes acabou descobrindo, aquela famosa história do Eureka que ele saiu correndo pelado, é o seguinte: o Arquimedes, ele fazendo experimentos com um corpo, ele percebeu que quando o corpo era colocado na água, esse corpo ficava aparentemente mais leve. Tá aí a força do empuxo. E o que ele percebeu é que essa redução que o corpo tinha aparente de peso estava relacionado com, olha só, o peso do volume de líquido que o corpo desloca. A força de empuxo, ela equivalia, tinha o mesmo valor do peso de líquido que o corpo deslocava. Por exemplo, coloca um corpo dentro do líquido. Esse corpo vai derramar um pouco de líquido. Pega esse líquido, coloca num dinamômetro. Mede o peso desse líquido. O peso do líquido tem a mesma intensidade desse empuxo. E aí que foi a sacada do Arquimedes? Ele descobriu que todo e qualquer corpo colocado no líquido recebia do líquido esse empuxo que era equivalente ao peso de líquido que o corpo deslocava. E o Arquimedes pegou essa equaçãozinha do peso do volume de líquido deslocado e abriu ela e chegou em 3 conclusões. Primeira conclusão é que essa força de empuxo depende da densidade do líquido. Quer dizer, os líquidos mais densos são aqueles que mais empurram os corpos para cima. Segundo fator, depende da aceleração da gravidade. E o terceiro fator, depende do volume de líquido deslocado. Queridão, é exatamente isso. A força de empuxo, ela depende desses 3 fatores: densidade do líquido,
a aceleração da gravidade e o volume de líquido deslocado. Quer dizer, quanto mais líquido um corpo vai deslocar quando entrar na água, maior vai ser a força de empuxo sobre ele. Por isso que o navio, um corpo daquele tamanhão, consegue se sustentar na água. Porque quando ele entra, ele vai deslocar uma quantidade de líquido muito grande, automaticamente esse empuxo sobre ele é muito grande. Então, são esses 3 fatores que vão definir para ti quanto de empuxo um corpo vai receber. Agora, aí que fica uma questão. Por que um corpo afunda? Por que um corpo flutua? Por que um corpo para na água? O que vai definir isso? Na verdade, o que define essas características aí é a densidade do corpo comparado à densidade do líquido. Queridão, se tu pegar um corpo, colocar ele no líquido e ele ir para o fundo direto, o que está fazendo a diferença aí, na verdade, é uma comparação entre a densidade do líquido e a densidade do corpo. Só que essa comparação entre densidade do corpo e do líquido, tu pode pensar antes de uma outra coisa. Se o corpo afunda, é porque a força-peso do corpo é mais intensa que o líquido empurra ele, o empuxo, por isso que ele afunda. Caso contrário, se o corpo suba a superfície, quer dizer que o empuxo ele está sendo maior do que o peso do corpo. Mas agora que fica a pergunta, e quando ele atinge a superfície, o que acontece com o corpo? Quando ele chegar na superfície, peso e empuxo são forças que entraram em equilíbrio e por isso que ele repousa na superfície do líquido exatamente numa situação de equilíbrio. Então, queridão, cuida uma coisa. Colocou o corpo no líquido e ele subiu. Quer dizer que a densidade do corpo é menor que a do líquido. Quando ele chega na superfície, a força de empuxo e a força-peso elas vão se equilibrar. O equilíbrio das duas faz com que ele se mantenha em repouso. Mas não te esquece que tem uma condição. Qual é a condição para que o corpo flutue? A condição é só a densidade. Só isso. Densidade do corpo menor que a do líquido. Terminou. Queridão, então olha só. A gente falou na aula de hoje 4 assuntos. Primeiro, a gente definiu o que é pressão hidrostática, que é a pressão exercida por fluidos quando um corpo está ali dentro. Segundo, a pressão atmosférica, que é a pressão dos gases da atmosfera. Terceiro, o princípio de Pascal, que fala em transmissão de pressão. E o quarto e último assunto foi o Arquimedes, que nos fala sobre o empuxo. Esses 4 assuntos, um deles vai estar escolhido para cair na prova do Enem. Certamente a banca do Enem vai resolver colocar para ti alguma questão sobre hidrostática, porque no teu dia a dia falou em hidrostática, falou na cozinha, falou no banheiro, falou na água da cidade, falou no esgoto da cidade. Então fica ligado porque eles vão ter que questionar uma pergunta sobre isso. Queridão, hoje então foi mais uma aula para ti aí, para esse teu plano de estudos do Enem. Estamos aqui para te colocar no topo do Enem. Um abraço e até logo!